Quantas vezes você ouviu falar que o governo quer taxar as grandes fortunas, que o imposto sobre herança vai aumentar, que a reforma tributária vai aumentar muito a carga tributária do povo brasileiro? Pois é, nós estamos num período onde está acontecendo a reforma tributária, que é aguardada há muitos anos, pois existe uma série de problemas com a arrecadação de tributos. E num primeiro momento até teve um fator positivo, onde vai simplificar muito a arrecadação dos impostos e diminuir a legislação e a burocracia sobre eles. Isso vou tratar num outro momento. O que eu quero me ater aqui agora, que apesar da reforma tributária não estar tratando diretamente do imposto sobre herança e doação, já está tendo reflexo, inclusive já está tendo aumento desse imposto em relação à atuação dos estados. Veja o exemplo do estado de São Paulo, onde o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Bens por Doação ou por causa mortes, o teto dele era 4%, e agora o governo do estado já alterou a alíquota para o próximo ano para passar a 8%, ou seja, vai dobrar o valor. E assim, a legislação já foi aprovada para que os estados tenham imposto de forma progressiva. Mas, voltando um pouco para entendermos como é que funciona o imposto sobre transmissão de bens por morte ou por doação. Ele está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 156, se me falha a memória, onde ele prevê que a definição da alíquota máxima a ser cobrada é estabelecida pelo Senado Federal, apenas pelo Senado, ou seja, através de uma resolução do Senado. E o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário de todos os estados do Brasil, aprovaram já uma proposta por unanimidade. Veja bem, independente dos credos partidários, tem uma proposta aprovada por unanimidade para que o imposto seja ampliado na sua alíquota, que hoje é máxima de 8%, para que ela passe a ser a 21%. Essa é a proposta dos 27 estados brasileiros. Para que isso aconteça, o ITCMD ele ocorre de uma maneira, o trâmite legal dele é de uma maneira muito mais simplificada, diferente da maioria dos outros impostos no Brasil, porque, em regra, os impostos precisam ser criados por um projeto de lei que os deputados analisam, depois passa pela Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara, depois no Senado, depois a aprovação do Presidente da República. No caso do ITCMD é diferente. O processo de definição da alíquota dele já está definido na Constituição, que é feito pelo Senado Federal, ou seja, através de um projeto de resolução do Senado, pode-se alterar a alíquota de aplicação do ITCMD. E esse processo é extremamente simples, porque as propostas de resolução do Senado são aprovadas por maioria simples dos presentes na casa. Vejamos bem, nós temos 81 senadores. Tendo presente a maioria simples, 41 pode aprovar esse projeto de aumento da alíquota, com apenas 21 senadores já é possível aprovar. E lembrando sempre que o Senado, os representantes deles sempre têm um olhar mais voltados para os interesses dos estados, e diferente dos deputados que têm uma sensibilidade maior em relação ao interesse da população. Então veja bem, o momento é propício para isso e a gente acredita que em seguida vai acontecer esse aumento. Ou seja, por uma simples resolução do Senado, pode-se alterar o índice da taxa, da alíquota do imposto sobre herança e sobre doação. Não sabemos se vai ser 21%, mas com certeza vai ser muito maior do que está hoje, porque existem inclusive alguns argumentos muito fortes para isso. O Brasil é um país que menos taxa imposto sobre rendas e sobre herança. Outros países, como a França, taxa 40%, os Estados Unidos 40% sobre o valor, e aqui o limite é 8%, por isso que quer se alterar também. E outro argumento é que esse imposto ele atinge só as grandes fortunas. Vocês veem que é uma falácia isso.
que na verdade esse imposto, todos os imóveis que chegam a R$1.000, R$1.500, R$2.000 já atinge a tabela máxima do imposto. 1 milhão, 1.500.000, 2 milhões de reais, eu quis dizer. Então, veja que isso vai ser um processo irreversível e vai atingir a todo mundo que tem imóveis. Por isso que eu quero trazer aqui que existem outras alternativas, como advogado, como atuando exclusivamente na área de planejamento patrimonial da família. Hoje nós temos outras formas de organizar e proteger e transferir esse patrimônio aos herdeiros com um custo muito menor do que esses apresentados hoje. Me acompanhe, que teremos mais informação.